Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, possa nos abençoar nesta noite, que as reflexões nos sejam proveitosas, que os nossos corações estejam abertos para recolhermos as inspirações e as dádivas que nos chegam do mais alto. É uma alegria para mim, para a Flávia, para o Timóteo, podermos estar aqui nesta casa, entre amigos que nos acolhem sempre com tanto carinho, esperando poder retribuir esse carinho por meio dessa mensagem que a nós nos tem feito tanto bem e que esperamos espargir. A mensagem imortal da Boa Nova sob as luzes do Consolador. No princípio, havia o aparente silêncio. Antes que a terra fosse, em algum recanto deste universo ilimitado, rezam as tradições espirituais que se reuniam espíritos sublimados, espíritos puros, para que, ao influxo dos desígnios do Criador, pudessem planejar, pudessem elaborar os primórdios deste planeta, deste projeto, do qual hoje somos beneficiários, que atende pelo nome de Planeta Terra. Traz-nos essa informação, ampliando o nosso entendimento acerca do processo de criação, o benfeitor Emmanuel, por meio da sua magistral obra A Caminho da Luz, que logo em seu princípio nos descortina esses horizontes referentes aos bastidores do que seja a criação de um planeta. O estabelecimento no cosmos infinito de uma nova escola planetária que no transcurso dos evos será construída e desenvolvida, habilitada para poder acolher um sem número de espíritos em seus processos evolutivos. Fala-nos ali o benfeitor, descrevendo-nos e explicando-nos o simbolismo que já encontramos no capítulo 1 do livro de Gênesis, bem como no capítulo 1 do livro de João, do Evangelho de João. Explica-nos Emmanuel que aquele verbo divino da criação se expressa, sobretudo, por meio de seres, espíritos purificados, que se alçaram aos mais elevados graus da evolução, posição que lhes dá agora essa possibilidade de comungarem e interagirem diretamente com o Criador, captando o seu pensamento para então o concretizar na vida, no tempo e no espaço. É assim que antes que a Terra fosse, portanto, reuniam-se esses espíritos, essa comunidade de espíritos puros, para traçarem as diretrizes desse projeto, as etapas, os processos. E dizem os espíritos que foram 2 as reuniões dessa comunidade. Os espíritos que dirigem não somente a evolução neste planeta, que tem em Jesus o seu representante maior, o seu governador planetário, mas ele e os seus pares, os outros Cristos planetários desta comunidade, são responsáveis pela evolução, pelo desenvolvimento dos espíritos atrelados a todo o sistema solar. E reuniram-se eles por 2 vezes. A primeira delas, como aqui já mencionamos, para estabelecerem esses pródromos, esse início do processo de construção do planeta Terra. Muitos e muitos séculos depois, bilhões de anos depois, esta mesma comunidade viria a se reunir mais uma vez, desta feita para definirem a vinda de um deles a este planeta. A descida à Terra do Senhor das estrelas, do Mestre dos Mestres, que vinha agora levar adiante
talvez, ou certamente, o momento mais culminante desse projeto evolutivo atrelado ao planeta, trazendo as balizas fundamentais do Evangelho Redentor para todos os séculos do porvir. Reúnem-se, portanto, e deliberam a vinda de Jesus ao orbe, estabelecendo para nós um paralelo muito interessante. Foram apenas 2 as reuniões, a denotar a importância dos acontecimentos que elas visavam. O primeiro acontecimento, a própria criação da Terra, o surgimento do planeta, a gênese física, material do planeta. O segundo acontecimento, que vai encontrar aí um paralelismo, que vai se aproximar deste primeiro e poderíamos dizer até mesmo superá-lo, a vinda de Jesus, a expressar uma certa gênese moral e espiritual da humanidade. É como se Emmanuel, ao nos relatar esses fatos, nos dissesse que a vinda de Jesus ao mundo só encontra um paralelo na própria criação do planeta, sendo ainda assim superior, porque diz respeito agora à educação e à transformação dos espíritos. O planeta tem a sua importância, mas há de passar no tempo, no espaço. Um dia voltará a ser poeira cósmica, matéria a ser reaproveitada em outras construções no espaço sem fim. No entanto, a regeneração, a gênese moral dos espíritos, sob a tutela de Jesus, essa não há de passar. Apenas se aperfeiçoará com o transcurso dos tempos. Por isso, a importância atribuída a essa vinda de Jesus por essa comunidade dos espíritos puros, colocando-a ao lado do próprio surgimento da Terra e ainda acima desse surgimento, como a dizer que ali efetivamente começava a surgir para a humanidade terrestre e para todos os espíritos que aqui temos evoluído, que aqui temos percorrido seus caminhos, as suas estradas, ali começava para nós a gênese de um novo tempo, de uma nova era em nossa trajetória espiritual, a partir da chegada do Divino Messias. É assim que a gente vai, pelas bênçãos esclarecedoras da doutrina espírita, penetrando um pouco mais dos meandros espirituais, dos bastidores espirituais, desses acontecimentos ou desse processo em que todos estamos inseridos. Processo coordenado pelo Divino Mestre, que no momento julgado devido, vem em pessoa ter conosco, estabelecendo um marco daí por diante indelével, inesquecível na memória terrestre. Aquela noite aparentemente comum, em que todos se ocupavam com os seus afazeres, mas em que muitos intuíam ou sentiam que algo de especial estava por se dar. Os pastores seguiam com o seu pastoreio, estavam juntos de suas ovelhas naquela noite, aparentemente mais uma noite entre tantas. No entanto, aquela noite seria singular. Seria a mais especial de todas as noites pelas quais este mundo já passou, porque se aproximava do mundo o Divino Mestre, o grande amigo da humanidade, o nosso sublime tutor, para ali iniciar a mais bela, eloquente epopeia de todas. Nenhum dos romances já produzidos no mundo, nem pelos grandes gênios da literatura, sequer se aproximou da sublime epopeia do Evangelho, que se iniciaria naquela noite singela, quando os pastores, envolvidos em seus afazeres cotidianos, são de repente visitados pelas cortes celestiais, que anunciam então, dali para frente, para toda a história do mundo, boas novas de grande alegria, porque nascia naquela noite, na cidade de Davi, o Messias, Jesus,
o Nazareno. Esse é o processo por detrás daquela noite que, ano a ano, a humanidade se dedica a relembrar. Não por acaso, mas, antes de mais nada, com uma finalidade profunda. Nos conectar ainda uma vez mais com aqueles acontecimentos, a fim de que o nosso coração possa vibrar ao calor daquela luz que se acendeu na noite em Belém. Para que o nosso coração possa pulsar e vibrar ao ritmo daqueles cânticos celestiais que anunciavam para a humanidade a maior e a mais feliz de todas as notícias, o início da mais bela de todas as histórias neste mundo. São essas as vibrações a que esse período do ano vai nos projetando, vão nos projetando. As vibrações daqueles tempos idos, mas ainda tão presentes, porque gravados de maneira tão profunda nos corações e na memória dos povos e das criaturas. Mas antes que ele viesse, diz-nos também Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, que recebeu neste planeta espíritos oriundos de outras pairagens, que vinham exilados a esta terra, para aqui tanto poderem retificar os desvios que cometeram em outros rincões do universo, como também amparar os que eram originários deste planeta, os que aqui ensaiavam ainda os seus primeiros movimentos de evolução. Recebe o Senhor os chamados exilados de Capela, ou mesmo de outros orbes, de outros rincões, as chamadas raças adâmicas, por Emmanuel, também por Allan Kardec, no livro A Gênese e na Revista Espírita. Recebe esses espíritos que traziam consigo já grandes cabedais intelectuais, de compreensão, de entendimento, avanços já realizados nos seus orbes de origem, mas ainda trazendo o coração envolto em sombras, ainda muito cativos do orgulho ou de suas paixões. Perdiam momentaneamente o paraíso onde viviam, para aqui na terra poderem, pelo suor do seu rosto, pelas lágrimas redentoras, poderem se retificar perante a própria consciência e se fazerem merecedores de poderem um dia retornar aos seus orbes de origem. Jesus os recebe, então, com a sua natureza, com a sua característica sempre consoladora. Acolhe-os com o seu coração, abre os braços àqueles povos e lhes promete que um dia viria ter com eles. Anuncia no mundo espiritual, em contato com esses grupamentos, com essas coletividades que aqui na Terra viriam a formar 4 povos principalmente, como nos esclarece Emmanuel, os arianos, os hindus, os egípcios, e os hindus, os arianos, os egípcios e os hebreus, aqueles 4 grupamentos que viriam a trazer todo um influxo, todo um impulso ao progresso das coletividades terrestres. Mas antes de encarnarem-se aqui, Jesus lhes promete que no devido tempo viria ter conosco, com eles e com todos os demais que faziam parte já dessa grande família humana neste planeta. É assim que a epopeia do Evangelho, por esse motivo, vai ser cantada muito antes da vinda de Jesus, em várias e várias culturas, em várias e várias tradições. Vamos ver figuras simbológicas, mitos, ilustrações, epopeias, que vão sendo apresentadas por indivíduos que souberam captar essas intuições e inspirações do mundo espiritual, ou que trouxeram ainda muito vivas em suas memórias essas lembranças acerca da promessa do divino Messias. A história de Jesus vai encontrar paralelos na cultura egípcia, na cultura mesopotâmica, na cultura grega, em outras e outras tradições espirituais. Muitos e muitos povos achando que aqueles missionários que o antecederam já eram a própria figura do Messias.
quando não passavam de precursores. Quando não passavam daqueles que abriam terrenos, abriam caminhos, preparavam os terrenos para a recepção da divina mensagem. Assim, vamos vendo a descrição de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, desses processos que antecedem a vinda de Jesus. As esperanças, as expectativas nos corações. Quanto mais se aproximava o tempo definido para a sua chegada, mais parece que essas intuições se tornavam mais vivas, como que insufladas por forças ocultas, por um sopro celestial, avivando nos corações aquela esperança acerca daquelas promessas. Em vários horizontes, em várias latitudes e longitudes deste planeta. No entanto, as criaturas até então, de um modo geral, com algumas exceções, não conheciam senão reis, imperadores, conquistadores, não mediam ou não reconheciam o poder senão por meio disso. Das fortunas, das legiões, dos exércitos, do poderio terrestre, e imaginavam que aquele grande enviado divino viria nos mesmos moldes. Chegaria à Terra, cumprindo a sua missão para com Deus, mas utilizando-se dos mesmos recursos que os conquistadores de até então se serviam. Mal sabiam que a perspectiva trazida por Jesus, pelo divino emissário, seria completamente diferente de tudo aquilo que até então havíamos visto. Algumas reflexões, algumas demonstrações parciais do que viria a ser depois do Evangelho já haviam pousado, já haviam chegado ao mundo por meio de missionários que o antecederam. Mas o que ele haveria de revelar seria algo absolutamente novo, absolutamente inovador. E é assim que nós vamos ver um acontecimento singular para os historiadores ou para a historiografia do mundo, justamente às vésperas da chegada do Divino Mestre. Àquele tempo, o império que predominava, que reinava, digamos assim, sobre praticamente todo o entorno do mar Mediterrâneo, era o Império Romano, que havia expandido os seus domínios de maneira impensada, de maneira talvez jamais antes vista. As suas conquistas, os seus desenvolvimentos, as estradas que construíra, os aquedutos e tudo mais. No entanto, o império sempre muito marcado pelas lutas, internas ou com outros povos. Um império muito belicoso, reconhecidamente muito belicoso. Entretanto, de maneira surpreendente até, aquele império que já tinha consigo uma ficha de tantas guerras, de tantas lutas, tantos e tantos decênios naqueles embates, de repente se vê num momento de mais paz. Aquele império conhece tempos mais pacíficos, tempos mais serenos, em especial a partir do governo daquele que foi chamado de Augusto. Otávio, um dos Césares, que inaugura o período conhecido como a Pax Romana, ali do ano 27 em diante. Do ano 27 a.C. em diante, Otávio consegue estabelecer esse período de pacificação dentro do império, as guerras como que cessam, ou pelo menos diminuem-se a um nível bem inferior ao que se tinha antes, e é um período de muito desenvolvimento artístico mesmo daquele império. Data desse momento, data desse período, a existência de alguns dos grandes nomes que vieram a coroar, por exemplo, o Império Romano, com os seus contributos no âmbito da arte, do direito. É desse período, por exemplo, Mecenas, Horácio, Salúcio, Virgílio, Ovídio, alguns dos principais nomes, Cícero, do Império Romano, que, aproveitando-se daquele momento de mais paz, puderam voltar a mente
do império para outras realizações que não fossem só as conquistas, os domínios e todo aquele processo ao qual estavam acostumados. É certo que o império ainda se via marcado em toda parte pelos excessos de prazeres, de busca pela matéria a todo custo. No entanto, como que nós temos um hiato ali, um momento singular, um momento muito específico na história daquele império, que os historiadores terão dificuldades de entender o porquê. Seria somente pela habilidade de Otávio, de Augusto, ou existiriam outros fatores por detrás daquele período da Pax Romana? É aí que Humberto de Campos, o cronista do além, nos traz mais uma vez o contributo da doutrina espírita para que possamos entender que aquele ato de paz não era simplesmente o produto do acaso, não era simplesmente o produto da governança de Otávio, que tinha lá as suas habilidades. Existiam fatores ou ascendentes espirituais por detrás daquele período de paz. É porque se aproximava o tempo, enfim, da chegada do Divino Messias. Aquilo que havia sido deliberado na segunda reunião entre os Cristos planetários, entre os Espíritos puros, viria a ser implementado agora. E já se aproximavam da Terra as falanges, os Espíritos que contribuiriam com Jesus na edificação imperecível e imortal da Boa Nova. Essa simples aproximação da Terra, das esferas espirituais do Cristo e dos seus colaboradores, foi capaz de produzir aquele período de paz no império tão acostumado à guerra e às lutas. Para que tenhamos uma dimensão do poder vibratório dos corações realmente sintonizados ao Cristo ou dele próprio, a sua simples presença já envolvia, já embalava a humanidade, aqueles corações, num clima de paz, como um prelúdio daquilo que um dia vigorará na terra inteira. Ali, como que a humanidade saboreava pela primeira vez aquilo que um dia será a condição natural de toda a terra. Quando redimida, é essa paz, e muito maior do que ela, muito mais profunda até, que todos nós fruiremos. Mas ali, pela visita e pela presença de Jesus, pela primeira vez, podíamos senti-la de maneira mais próxima de nós. São os fatores espirituais, portanto, que explicam aqueles acontecimentos históricos. E é assim que vamos ver muitas descrições, especialmente nas obras espíritas, que nos trazem esses bastidores, mostrando-nos qual era a condição dos corações naqueles tempos, as expectativas, como que todos sentiam que algo estava no ar, algo de especial estava para acontecer. Os hebreus, sobretudo, depositários da primeira revelação, aguardando nas promessas dos profetas, sentiam como nunca que o tempo do Messias chegava. No entanto, como dizíamos, acostumados com o que haviam conhecido até então, acerca de impérios, de reis e de dominadores, não esperavam senão um Messias como Davi, no seu cavalo triunfante, rei poderoso, com sua espada, com seus exércitos, a restituírem àquele povo a sua devida posição, a superar o triunfo ou a superar a opressão do Império Romano para fazê-los triunfar daquele jugo que já os consumia há tanto tempo. Eram essas, em geral, as expectativas. Poucos poderiam albergar no coração aquelas promessas de Isaías, que falam de um Messias bem distinto, bem diferente do Messias Senhor, do Messias poderoso. Isaías já antevia o Messias sofredor, o servo, a exemplificar, tomando sobre os seus ombros o peso de nossas iniquidades, a exemplificar a renúncia, o sacrifício, o perdão como caminho redentores. Mas as mentes e os corações, de modo geral,
ainda não estavam preparados para isso. Afinal de contas, é o que conheciam. E Humberto de Campos vai nos narrar isso, essa mudança de paradigmas, de maneira muito bela, por meio de mais um de seus textos, por meio de mais uma de suas belas mensagens, dessa vez no livro Estante da Vida, no capítulo de número 39, ele nos traz uma mensagem intitulada O Conquistador Invencível, em que ele nos convida a fazer essa viagem pelos panoramas da história, analisando o que tínhamos antes dele, para compreendermos melhor o que temos depois dele, aos corações que a ele se abrem. É assim que Humberto de Campos, irmão X, vai nos dizer que antes dele, muitos foram os conquistadores, em diversas culturas, em diversas latitudes. Cita ele alguns exemplos. Cambises, por exemplo, rei dos persas, que domina o Egito, trucidando a muitas e muitas vidas, inclusive a do seu próprio irmão e de sua esposa, para vir a morrer depois vítima de sua própria agressividade, vítima de sua própria insânia. Cita ele também Alexandre o Grande, Alexandre Magno, um dos maiores conquistadores já registrados na história, que submeteu muitos e muitos povos ao seu império, expandindo o helenismo em todo o entorno do Mediterrâneo, alçando-se aos livros de história para vir a tombar, a morrer melancolicamente, tão jovem, de febre, na Babilônia, no antigo palácio de Nabucodonosor, conquistando o mundo para morrer de maneira tão melancólica. Recorda ele também a figura de Aníbal, o chefe cartaginês de Cartago, um dos maiores adversários de Roma de todos os tempos. Ele que em seu ódio por Roma senhorou terras e povos na Espanha, na Itália, teve a ousadia de praticamente chegar às portas de Roma, tendo sido vencido por Cipião africano, tendo cruzado os Pirineus com seus exércitos, amedrontando, ou talvez aquele que mais amedrontou, Roma com as suas forças, para depois exilar-se na Bitínia e envenenar-se a si próprio, a fim de que não fosse entregue aos seus adversários. Recorda-nos também Humberto de Campos, irmão X, a figura de Cipião, por nós mencionada. O conhecido general romano que dominou a África em muitas de suas regiões, que emoldurou a sua carreira com o sangue e com o pavor dos povos por ele vencidos, para depois morrer no exílio, na Campânia, entre desesperos e amarguras. Figuras que se projetaram nos pedestais para depois desaparecerem e ficarem apenas registradas em alguns livros de história. Diz-nos, prosseguindo a mensagem, irmão X, todos eles passaram, empertigados em seus carros triunfais, com suas armaduras luzidas e os seus gritos selvagens de dominação, temidos e odiados, para descerem dos píncaros de triunfo aos vales escuros da cinza e do esquecimento. Todas essas personalidades, conquistadores de outrora. Ele, porém, chega e fica. Ele, o mestre, porém, chega e fica. O seu berço é uma manjedoura singela que uma estrela assinala. Não trouxe consigo carruagens douradas, nem se serviu com baixelas, com talheres e louças de prata. Não tinha ele exércitos, nem palácios. Não tinha escravos, nem legionários.
Não dispunha ele de alianças com os poderosos da terra, nem contava com o apoio dos juízes do mundo. Ergueu, porém, diante de todos, o coração inflamado de amor e chamou a si os fracos e os tristes, os pobres e os desamparados, os vencidos e os doentes. Vejamos o contraste, amigos. Aqueles outrora triunfantes em seus carros luminosos, armaduras douradas, vozes de comando, exércitos incontáveis, poderio fascinante, para descerem aos vales escuros da cinza e do esquecimento. Ele adentrando no mundo pela singeleza da manjedoura assinalada por uma estrela, sem contar com quaisquer recursos ou poderios terrestres, mas, erguendo seu coração inflamado em amor, convidou, chamou para si, as suas palavras não puderam ser esquecidas, nem tampouco abafadas pelo tempo, chamou a si os aflitos, os tristes, os oprimidos, os fracos. Ecoam ainda hoje aos nossos corações, ou no mais íntimo de nossas almas, as palavras inolvidáveis do vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que contraste no seu proceder! Que novo paradigma estava a ser construído para a humanidade, demonstrando-nos o quão pouco de recursos do mundo são necessários para se fazer tanto nos planos do Espírito e no país dos corações. Como nos dirá Emmanuel numa outra mensagem muito bela, no capítulo 134, no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada justamente isso, Basta Pouco, Emmanuel nos diz que Jesus não aparece em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros numa aldeola singela e somente com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Vejamos a maravilha da grandeza oculta na simplicidade da manjedoura, na simplicidade daquele Galileu, exemplificando o trabalho, tendo por ponto de partida uma simples manjedoura, não tendo nem mesmo o acolhimento das criaturas humanas, e conversando com alguns homens e mulheres obscuros, numa província, como diz Kardec também no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, num pequeno e obscuro burgo da Judéia. Com esse material, com essas bases, ele prepara a transformação da humanidade inteira. Que conquistador diferente! Que outro paradigma se abre à humanidade dali por diante? Por isso, voltando ao texto que citávamos de Irmão X, o conquistador invencível, ele prossegue dizendo a respeito de Jesus: descortinou a inteligência dos povos o reino da luz, cujas portas devem ser descerradas pelas chaves da bondade e do trabalho, do entendimento e do perdão. Jesus dá-nos a ver, abre-nos os véus para esse reino de luz, portas adentro do coração, mas que nos aguarda também além, nas muitas moradas da casa do Pai, dando-nos também as chaves por meio das quais poderemos adentrar, abrindo-lhes as portas deste reino de luz, a chave da bondade, do trabalho, do entendimento
e do perdão. Seguiu sempre adiante o Mestre, ajudando e servindo, prossegue irmão X. E para que o ódio e a crueldade, a ignorância e a violência não se entronizassem nas almas humanas, submeteu-se ele mesmo ao sacrifício na cruz, legando à humanidade a revelação da vida eterna sobre um túmulo vazio. Como nos diz também o nosso querido benfeitor Emmanuel, na sua descrição pessoal daquilo que ele acompanhou e pôde presenciar, testemunhar. No livro Há 2000 anos, ele descreve que ao final do julgamento de Jesus, quando ali estavam reunidos ele, o senador Públio Lentulus, Pôncio Pilatos e alguns outros romanos importantes ali da corte, em Jerusalém. Quando Jesus e a multidão, todo aquele cortejo vão se distanciando, os romanos voltam às suas festividades comuns, como se aquele não fosse senão mais um acontecimento corriqueiro. Mal sabendo eles, diz Emmanuel, que não muito distante dali, no topo daquele monte, naquela cruz rústica e tosca, se acenderia para todo o porvir da humanidade uma luz inapagável, a mais bela de todas as luzes, a própria esperança sempre viva da humanidade. Então, é o que Humberto de Campos está nos dizer. Ele seguiu, ajudando e servindo sempre, mas para que a cruz não fosse vitoriosa, para que o ódio, as artimanhas, os artifícios das paixões humanas não fossem triunfadores, submeteu-se ele próprio ao sacrifício, legando em desdobramento, em consequência também para nós, a lição da imortalidade, da vida sempre triunfante, fazendo mais tarde de Madalena a mensageira da ressurreição. Como viria a dizer o historiador Ernest Renan, quem dentre os sábios, filósofos e poderosos do mundo trouxe à humanidade notícia mais feliz do que a filha de Magdala quando disse: ele vive. A mais feliz de todas as notícias. Esse foi o percurso percorrido por esse conquistador invencível. Prossegue então nas suas considerações, irmão X. A partir daí, reaviva-se a fé, amplia-se a esperança e a caridade brilha, imorredoura. Desde então, o poder desse conquistador invencível cresce com os dias, cresce com os séculos. E é por isso que ele conclui que, em relembrando este Rei divino, que desceu do trono celestial às palhas da manjedoura, o pensamento humano se junta aos cânticos celestiais a dizer: glória a ti, ó Cristo. A esperança da terra te saúda e glorifica para sempre. Glória a ti, ó Jesus. A esperança da terra te saúda e te glorifica para sempre. Ó divino Rei, que escolheste por primeiro trono a singeleza da manjedoura e por derradeiro a grandeza oculta da cruz. Que fizeste com que nos registros das suas lições e da sua vida, os seus continuadores pudessem iniciar esses relatos por meio das descrições tão simples, tão acolhedoras da natureza, da singeleza daquela noite inesquecível, da noite de Natal. Encerrando os registros no último livro do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, com as visões esperançosas da Jerusalém libertada, da humanidade redimida, no simbolismo do livro de Apocalipse. Glória a esse Rei que se fez assim tão pequenino, a essa grandeza que se compactou, que se escondeu naquela singeleza a fim de não nos ofuscar,
e de nos conquistar pela força desse amor, dessa força incomparável, para esse reino da luz. Para essas expectativas e esses anseios sublimes que fazem vibrar ainda hoje o nosso coração, quando nos lembramos dele. Que nos fazem sentir, nesses tempos que anualmente revivemos no período do Natal, esse clima de paz, impelidos à solidariedade, ao amor, pela simples lembrança mais viva dessa figura e dos seus primeiros seguidores, dos mártires que estabeleceram para nós a era gloriosa que os séculos não puderam apagar. É por esse motivo, amigos, que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo de número 133, falando-nos acerca da hegemonia de Jesus, da grandeza do Mestre, ele nos diz que o Cristo não pode ser encaixado na história à maneira de qualquer personalidade humana. Não houve espaço na história da humanidade que pudesse albergar a Jesus. Foi Ele tão grandioso, é Ele tão grandioso que foi preciso abrir um espaço adicional, que foi preciso estabelecer uma divisão das eras, sendo por isso mesmo Ele o grande divisor das eras, antes dele e depois dele. Antes dele, muitas dúvidas, depois dele, inúmeras respostas. Antes dele, as criaturas, nós, a tatearmos nas trevas de nós mesmos em busca do caminho. Depois dele, a luz que resplandece, ajudando-nos a enxergar o caminho a percorrer. Antes dele, o medo, a desesperança, as angústias e a aflição. Depois dele, o consolo, a esperança sempre viva, a fé robusta, a confiança na sua misericórdia. Foi ele tão grandioso que precisou fender a história e abrir um espaço para que pudesse se encaixar. Antes dele, alguns missionários que vieram enviados por ele próprio a preparar o terreno e os caminhos. Mas esses missionários, diz-nos Emmanuel, enviados pela luz do seu próprio coração, cumpriram mais ou menos bem a tarefa de que estavam cometidos. Porque operaram no mundo como luzes refratadas, como a luz do satélite terrestre, como a luz do luar. Em Jesus, no entanto, nós temos o sol, nós temos a luz que resplandece. Porque antes que Abraão fosse, diz o texto de João, ele já era. O Espiritismo ainda nos acrescenta, antes que a terra fosse, ele já era. E já preparava, junto com aqueles espíritos, não só a terra, como também a sua vinda, que tem como marco inicial aquela noite inolvidável, que não podemos esquecer, que precisamos relembrar, a fim de que essas vibrações e esses sentimentos se façam sempre cada vez mais vivos em nós. Porque se Jesus dividiu as eras do mundo, da história terrestre, é preciso seja Ele também o divisor das eras dentro de nós, em nossa trajetória espiritual. Talvez já o conheçamos há muito, há séculos, muito provavelmente. No entanto, já tem o Senhor se configurado em nós como esse divisor de águas, esse divisor de tempos, o que éramos antes de conhecê-lo e o que passamos a ser depois de conhecê-lo e não apenas conhecê-lo, depois de incorporá-lo em nossas vidas. Porque afinal, como nos disse Alcione, a mensagem do Cristo tem por primeiros passos ser conhecida e meditada, mas por culminância ser sentida e ser vivida. E é isso que precisamos fazer de Jesus em nossas vidas, do Evangelho em nós, um novo tempo,
uma nova era, um novo ser. Por isso, as felizes e belas palavras do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 17, quando nos diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em nossas vidas, tudo se tem feito novo. Porque quando estamos realmente em Jesus, o que ontem era o ouro que perseguimos, os mais caros de nossos sonhos e ideais, vão perdendo espaço. Vão caindo como ídolos quebrados que vamos deixando na retaguarda. As ilusões que antes cultuávamos como bezerros de ouro vão sendo agora esses ídolos partidos. Porque em Jesus, sob a luz do seu Evangelho, resplandece um cortejo de novos ideais tão sublimes e tão belos, diante dos quais as mesquinharias do mundo se fazem tão pequenas. Os ressentimentos, as mágoas, as querelas, as ilusões, tudo fica tão pálido diante da luz de Jesus, que não encontramos senão este caminho, o caminho de uma renovação integral do nosso ser, a começar pelas bases do sentimento, a começar pelo sentir renovado em Cristo, que há de configurar toda uma vida nova em Jesus. Esse efetivamente é o Natal, que precisa ser todo dia, como nos dizem os Espíritos. Quando enfim fizermos dele a causa de uma vida nova, o motivo diário para uma construção nova de nós mesmos, então estaremos verdadeiramente partilhando o espírito do Natal, nos conectando àquela inolvidável noite e alegrando-nos com aquelas boas novas de que enfim nascia o Messias, o Filho de Davi. Agora, não mais do mundo, agora, em definitivo, em nós. Essa é a perspectiva, as reflexões a que esse tempo nos leva. Diz-nos Emmanuel que há muito já temos estado convencidos da grandeza de Jesus. Muitos de nós já há algum tempo não ansiamos mais aquelas glórias que aqui foram mencionadas dos antigos conquistadores. Já percebemos que a glória de Jesus é diferente. O nosso coração, em algum grau, já almeja esse tipo de glória. No entanto, entre estar convencido e estar convertido, existem alguns passos fundamentais. Porque é o que Emmanuel nos diz nesta mensagem, convencer-se e converter-se. Muitos são aqueles que estão convencidos da verdade do Senhor. Poucos ou raros, no entanto, são aqueles que estão convertidos ao Senhor da verdade. E é isso que a espiritualidade, que esse espírito desse período do ano nos convida. A meditarmos sobre essa recepção da mensagem de Jesus em nossos corações. A nos conectarmos de volta àquelas vibrações, àqueles sentimentos, para que, onde estamos, com os recursos que temos, lembrando que basta pouco, possamos ser elementos transformadores do contexto em que fomos inseridos por Jesus. Por isso, recordo-me aqui de uma belíssima mensagem do Espírito Lamennais, que foi inserida na Revista Espírita de novembro de 1860, sob o título de O Cristianismo. E Lamennais, falando a respeito do Espiritismo, que tem como moral a mesma moral do Evangelho, que revive essa mensagem para nós, ele diz mais adiante: o Cristo resume o que a moral mais pura
e mais divina ensina ao homem. No tocante a seus deveres nesta vida e na outra. A antiguidade, no que tem de mais sublime, é pobre diante dessa moral tão rica e tão fértil. Como nós mencionávamos naquela outra mensagem de Emmanuel, sobre a hegemonia de Jesus, antes e depois dele, tivemos louváveis missionários, filósofos, educadores para a humanidade. Todos eles, no entanto, operando num regime de luz refratada, cumprindo mais ou menos bem a tarefa de que foram incumbidos. Agora, diante do sol, toda luz se torna pálida, se torna apagada, diante da luminosidade solar de Jesus. Por isso o Evangelho é o livro dos livros, o mais alto conjunto de códigos e de orientações mais luminoso já recebido pela humanidade, do qual não poderemos nos afastar se ansiamos efetivamente por vida nova, por respostas, por felicidade. Por isso ele diz, diante do que de mais sublime temos na antiguidade, tudo isso ainda é pobre diante dessa moral tão rica e tão fértil do Evangelho. A auréola de Platão empalidece ante a do Cristo. E a taça de Sócrates é muito pequena perante o imenso cálice do Filho do Homem. Olha que bonito, né? A poesia de Lamennais, resgatando duas das principais personalidades responsáveis por praticamente moldar o pensamento ocidental por meio da filosofia grega. Sócrates e o seu discípulo Platão. Pais, digamos assim, da filosofia nos moldes em que chegou até nós. No entanto, a auréola de Platão empalidece ante a luz daquela manjedoura ou ante aquela coroa de espinhos. E o cálice de cicuta que Sócrates ingeriu quando condenado à morte por envenenamento é ainda pequeno diante do imenso cálice que ele, o Cristo de Deus, tomou por amor a nós, no ápice, no máximo da renúncia e do sacrifício. És tu, ó Sesostris, déspota do poderoso Egito, que te podes medir do alto de tuas pirâmides colossais com o Cristo numa manjedoura? Olha, feliz e a belíssima analogia. Aquele que construiu as manjedouras ou que senhoreou sobre elas, poderá se medir àquele que tinha no mundo uma simples manjedoura? Aquele que construiu as pirâmides e as senhoreou, poderá se comparar àquele que teve por porta de entrada nesta terra uma simples manjedoura? És tu, Solon, és tu, Licurgo, cuja bárbara lei condenava as crianças mal-formadas, que vos podeis comparar àquele que disse face a face com orgulho, deixai vir a mim as criancinhas? Licurgo, um dos poderosos de Esparta, em que as crianças eram sacrificadas se com alguma deficiência quando nasciam. Serão estes que poderão se equiparar àquele que disse, e suas palavras são ainda hoje lembradas, deixai vir a mim as criancinhas? Sois vós, pontífices sagrados do piedoso Numa, cuja moral exigia a morte viva das vestais culpadas, que vos podeis comparar àquele que disse à mulher adúltera, levanta-te, mulher, e não peques mais? Como equiparar esse padrão de glória e de grandeza do mundo com um padrão de glória e de grandeza divino que a humanidade jamais havia visto, estabelecendo de fato um novo modo de enxergar a vida, um novo paradigma, uma nova escala de valores em que o maior é o que mais serve, em que o mais poderoso é o que mais se coloca a serviço, o que mais renuncia, em que o mais forte é o que mais perdoa e não o que mais se vinga, em que o mais rico
é o que mais simples se faz, enriquecendo-se dos valores do Espírito, para muito além de quaisquer valores do mundo. Como comparar, então, a régua do mundo com a régua de Deus expressa em Cristo? Por isso ele conclui: não mais com esses mistérios tenebrosos que praticais, ó sacerdotes antigos, não mais com esses mistérios cristãos que são a base desta religião sublime que se chama cristianismo. Diante dele, todos vos inclinais, legisladores e sacerdotes humanos, inclinai-vos, porquanto foi o próprio Deus quem falou pela boca desse ser privilegiado que se chama Cristo. Nas palavras de Allan Kardec, foi ele o próprio médium de Deus, que iniciou a epopeia do Evangelho pela simplicidade da manjedoura, culminando-a com a glória oculta da crucificação. Nestes tempos, portanto, em que a sua lembrança se faz mais viva, não deixemos o nosso coração se apartar do dele. Lembremos-nos do que aqui nos foi dito, deste que ergueu o coração inflamado em amor e disse em palavras inolvidáveis à humanidade: vinde a mim, os aflitos e os cansados. Não nos esqueçamos de que para toda sombra a resposta em luz está em Jesus. E que para toda angústia humana o consolo e a esperança, que nunca se esgotam, vertem do coração puro do Mestre àqueles que se abrirem à água viva, permitindo que essa seiva da vida pelos seus corações possa fluir, transformando o mundo e as vidas ao seu redor. Façamos do Natal mais vivo e mais presente. Façamos do Natal todos os dias, para que aquela noite inolvidável em que os pastores se uniram às cortes celestiais no cântico de glória ao Messias, possa ser agora o nosso dia a dia, e para que a sua presença, longe de estar distante na história, esteja assim tão mais próxima dentro de nós, para que Ele seja, como foi para o mundo e para esta terra, um divisor de eras, para que Ele seja também, em nossa trajetória, aquele que divide as eras, que divide os tempos, que divide as nossas vidas entre antes e depois dEle, numa vida sem Ele e numa vida nele, que se faça nova para as vidas ao nosso redor. Que Jesus, portanto, nos abençoe e que as palavras do apóstolo Paulo a nos convidar a viver verdadeiramente o que é esse sentimento possam ecoar ainda e sempre em nossos corações. Se alguém está em Cristo, se alguém o acolheu no sublime Natal divino no coração, esse alguém será nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Eis que a esperança e a fé são sempre novas e, sobretudo, a luz do amor. A todos muita luz e muita paz, um feliz Natal com Jesus que se aproxima, a fim de que os anos e os dias sejam realmente novos também. Muita paz.